Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta. Eu sou coordenadora do Centro de Formação. É um prazer receber todos vocês. Eu sei que tem gente que está ainda chegando, mas a gente acha importante dar conta de começar aí, até por respeito a quem conseguiu chegar aí na hora. A gente está inaugurando mais um semestre, né? E sempre que a gente começa o semestre, a gente convida alguém para fazer um encontro, uma palestra de um dia. E vocês todos devem participar de algum dos cursos, porque normalmente as pessoas se inscrevem tanto para a palestra como para os cursos. Desculpa, tá, gente? Sou uma mãe, além de tudo, tenho 2 filhos que estão aí passando ali numa recuperação aí de uma vez, assim, eu fico meio atenta às notícias. Mas enfim, retomando. Hoje a gente vai receber a Laís Fontenelle, né? Ela é mestre em Psicologia Clínica pela PUC do Rio de Janeiro, coordenadora de Educação e Pesquisa do Criança e Consumo, um projeto que faz parte aqui do Instituto Alana. Ela é autora da coluna Consumindo Ideias, da Folhinha de São Paulo. E ela vem falar hoje um pouco sobre como que está o consumismo hoje, como que ele afeta, né, o trabalho da educação, né? E ela traz aí bastante pesquisas sobre o tema e vai ajudar aí o pessoal a ampliar um pouco o assunto, tá? Espero que vocês aproveitem, que vocês participem. Aqui é um espaço de troca, de debate, de discussão. Então, é muito importante que vocês possam estar construindo esse momento junto com a gente, tá? Eu quero agradecer muito a participação de todas as instituições que estão aqui. Eu até tinha preparado uma listinha aqui, mas eu vou falar isso no final, porque quem sabe ainda chegam pessoas, tá bom? Então, bom encontro e obrigada, Laís. Bom dia a todos e a todas. Acho que a Roberta já fez a minha apresentação e eu vou conversar hoje com vocês um pouquinho sobre a questão do consumo e qual é a nossa responsabilidade enquanto educador e pai e pessoas que se relacionam com a criança no dia a dia para a gente conseguir unir esforços nessa luta contra esse problema hoje grave e urgente do consumismo na infância. Eu apresentei um PowerPoint que eu preparei com carinho para a gente discutir. Eu trouxe alguns dados de pesquisa, alguns vídeos, mas eu queria que o nosso encontro de hoje fosse mais uma troca do que uma palestra expositiva, que só eu falasse, até porque senão vocês vão me exaurir. Eu quero ouvir vocês também. Eu, primeiro de tudo, gostaria de agradecer a presença de cada um sábado de sol de manhã. Eu sei que todo mundo trabalha a semana inteira, ainda cuida das crianças, dá um duro danado, então obrigada por cada um de vocês estarem aqui. E é isso que faz a diferença, né? Se a gente não continuar a nossa formação eternamente, como a gente vai conseguir formar e educar as nossas crianças e passar essa paixão pela aprendizagem? Então eu acho que vocês estarem aqui hoje já mostra como cada um de vocês deve educar as crianças que vocês se relacionam. Então a Roberta estava contando um pouquinho da minha formação. Pelo meu sotaque, vocês já devem ter reconhecido de onde eu vim, que o S no final denuncia que eu sou uma carioca. Mas eu estou há 6 anos morando em São Paulo, adotei São Paulo como a minha cidade. Eu casei com um paulista que está ali em cima, até veio assistir a nossa fala hoje, a nossa troca.
E eu fiz psicologia na faculdade e no mestrado. Eu não tenho uma formação em educação, mas a minha atuação prática foi muito focada na educação. Eu, como alguns de vocês, depois eu vou até perguntar, trabalhei 9 anos dentro de sala com educação infantil. E além disso, eu atendia crianças, na maioria das vezes, com problemas de aprendizagem no consultório, e durante um momento da minha vida eu ajudei a fundar a primeira equipe multidisciplinar que atendia meninas com transtornos alimentares. São aqueles casos de anorexia, bulimia e algumas de obesidade infantil. Então isso ainda era lá no Rio, a gente formou essa equipe no grande hospital que é a Santa Casa da Misericórdia, que vocês têm aqui também, e esse projeto continua em andamento. E eu estou contando tudo isso para explicar como que eu fui parar no tema do consumo, porque parece que ela trabalha com educação, ela fez psicologia, ela trabalhou com transtorno alimentar, onde o consumo tem a ver com tudo isso. E tem muito a ver, principalmente quando eu estava trabalhando no hospital, na Santa Casa, tinha acabado de sair um comunicado mundial de que a questão da publicidade, que são as propagandas, né, que traziam aquelas imagens das mulheres muito perfeitas e muito magras, que não são a realidade, tinha um impacto na construção da identidade, na formação desse transtorno. Muitas das meninas com 12, 13, 14 anos que chegavam no ambulatório para mim, chegavam com essa fala, de que elas tinham assistido a um anúncio na televisão, de que elas compravam uma revista e elas desejavam ser como aquelas meninas. E para atingir esse ideal de beleza, elas acabavam restringindo a alimentação, parando de comer. Então foi aí que a história da sociedade de consumo e do impacto, né, da publicidade nas nossas vidas foi entrando na minha formação e foi como eu fui me interessando por esse tema. E aí eu mudei para São Paulo, trabalhei em algumas escolas na Zona Sul de São Paulo e depois o Instituto Alana me convidou para trabalhar no projeto Criança e Consumo. Como a Roberta contou, é mais um dos projetos do Instituto. Acho que vocês devem conhecer um pouquinho o nosso trabalho. A gente tem um trabalho de educação formal até a alfabetização, tem o NURECA, que no contraperíodo escolar recebe jovens e crianças entre 6 e 15 anos para atividades extracurriculares. Agora a gente tem o Centro de Formação, no qual vocês estão fazendo parte, e dentro desse guarda-chuva grande, que é o Instituto, tem o projeto Criança e Consumo, que é o que eu coordeno a área de educação e pesquisa, e eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o que é o nosso trabalho. Então hoje a gente vai discutir a questão do consumismo na infância e qual é o papel da educação frente a esse problema. Aqui eu trouxe uma imagem que eu brinco que se essa foto é forjada ou não, se essa criança realmente estava empurrando esse carrinho, eu acho que não vem ao caso, porque eu acho que é uma imagem muito próxima do nosso dia a dia, né? A gente, na relação com a criança, observa o quanto, cada vez mais, ela está inserida no mundo adulto do consumo. Queria saber aqui de vocês, quem trabalha com SEI? Somos uma maioria. EMEI. EMEF. Quem trabalha com outras faixas etárias? Legal, estou vendo muito conhecido. E quem de vocês é só pai, interessado, avô, avó? Bacana. Então, acho que essa fala vai falar da educação como um todo, não só daqueles que estão trabalhando na função de educador no dia a dia dentro da sala de aula, mas a gente tem que lembrar de toda essa discussão que a gente vai ter hoje na educação das nossas crianças dentro das nossas próprias casas. Então, como eu falei, essa cena é uma cena muito plausível de acontecer, seja dentro de um espaço de um supermercado ou nas ruas. A gente escuta as crianças competindo porque umas têm determinados brinquedos, outras não têm, ou assistindo televisão, como que elas se relacionam com essa mídia e acabam desejando aqueles objetos que estão aparecendo nas telas. Então, eu acho que esse é um retrato da infância contemporânea. Obviamente, a gente tem muitos outros retratos. Graças a Deus, a gente ainda podia tirar uma foto da infância. Se a gente sair aqui hoje nas ruas, a gente vai enxergar meninos empinando pipa, jogando bola. E esse é o contraponto.
Por isso que eu vou falar muito hoje sobre a importância do brincar, porque a forma como as crianças têm se relacionado com o consumo tem diminuído a capacidade da brincadeira criativa no dia a dia delas, que é imprescindível para a formação das nossas crianças. Então hoje o foco vai ser a questão do consumo, a importância do brincar e o nosso papel enquanto educador. E vocês podem me interromper quando vocês quiserem. Pode fazer que nem as crianças levantar ou falar, não tem problema. Sintam-se totalmente à vontade, convidados para me interromper. Vamos lá. Então eu trouxe aqui para vocês, primeiro, alguns significados dessas palavras que habitam o nosso dia a dia, que é a infância, a escola, o educar e o brincar. Vocês sabem o que significa infância? Sem ler. Para cada um de vocês, o que é infância para vocês? Brincar. Mais um. Experiência. O início. Criança. Casa. Uma fase. Pois é, para alguns teóricos, infância significava, que é uma palavra que vem do latim, que é infale, que significa aquele que não fala. Então, durante muito tempo, as crianças nessa fase, nesse período de aprendizagem, eram tidos como aqueles que não tinham voz. Inclusive, muitas vezes a denominação das crianças era como menor, não sei se vocês lembram. Depois, com a ECA, isso mudou. As crianças começaram a ser vistas como cidadãs e a ter voz na nossa sociedade. Então, a infância tem, mas a gente tem essa herança. Se a gente pensar até no formato das salas de aula, principalmente quando as crianças saem da educação infantil, que fica aquele formato, né? Que a gente até reproduz aqui agora, se vocês observarem, uma pessoa que supostamente tem um saber maior do que os outros falando e os outros aprendendo. E a gente tem que desconstruir isso e enxergar as crianças como aquelas que têm voz sim, mas uma voz diferente da nossa, porque elas têm um outro tempo. Porque como a colega ali de cima disse muito bem, e a outra aqui de baixo, elas estão numa fase de aprendizagem, mas elas têm voz. E escola, o que significa para vocês? Vamos pensar na nossa escola, na nossa infância, que recordações a gente tem? O que é a escola? Aprender. Um lugar de aprendizagem. Hã? Martírio. O que mais? Hã? Amizade. Então, escola do latim significa escola, que curiosamente nada tem a ver com martírio. O significado da palavra é lazer, vocês sabiam? E vocês acham que a estrutura escolar, a forma como as relações sociais e afetivas acontecem na escola, são próximas a atividades de lazer? Não, né? Às vezes, quando as crianças são menores, como eu falei, como a maioria de nós trabalha, é onde mais se assimila ao lazer, porque, graças a Deus, elas ainda têm a possibilidade de um brincar mais espontâneo. Mas, com o passar do tempo, cada vez mais a escola vai se escolarizando, que é até uma redundância, né? A gente vai trazendo o brincar para dentro das atividades pedagógicas e colocando conteúdos dentro dessa brincadeira que era para ser mais espontânea. A gente vai cada vez mais estabelecendo regras de convivência que são necessárias sim, porque a escola é um espaço de aprendizagem, inclusive não só para o exercício da nossa cidadania, mas para a forma como a gente vai se relacionar e se socializar no mundo. Ela é o segundo espaço depois de socialização da família, então a criança vai aprender a se relacionar na escola também, mas a gente não pode esquecer, por isso que eu trouxe esse significado aqui, o significado original da palavra escola, que é lazer. Então a gente tem que lembrar disso diariamente, quando a gente entra na escola para receber a nossa classe ou para deixar os nossos filhos, que aquele é um espaço
que tem que ser de lazer, de convívio afetivo e amigável, de socialização. A escola não é só um espaço de aprendizagem de conteúdo. Ela deve continuar sendo um espaço de lazer. E educar, o que significa para vocês que educam diariamente? Contribuir, construir, acrescentar, incentivar, compartilhar. E educar do latim, que é educare, significa conduzir para fora. Então, os educadores são tidos como aqueles que ajudam a criança à saída de um mundo interno, que ela está se relacionando muito mais com o pai e a mãe. A gente brinca, até os psicólogos falam que as crianças, até determinada idade, têm uma relação simbiótica, né? Como se ela ainda não tivesse cortado o cordão umbilical daquela mãe. E a educação, principalmente a educação que é dada dentro das escolas, é aquela que conduz a criança para fora, que prepara para o mundo. E o brincar, o que significa para vocês? Não só o brincar da criança, o nosso brincar no dia a dia. Diversão, amor, vínculo, energia. Essa é boa nas crianças. Essencial. Pois é, e brincar do latim, que vem de vínculo, significa laço ou união. Então, o exercício da brincadeira, seja ele na infância ou na fase adulta, porque a gente brinca também, vocês não brincam no dia a dia? Ou não só com as crianças, a gente brinca na forma como a gente se veste, na forma como a gente dança, na forma como a gente conta uma piada para um amigo. Tudo isso é uma brincadeira e ela também não pode ser esquecida e tem que fazer parte da nossa convivência entre adultos, porque como a gente vai se disponibilizar, né, e ter a abertura necessária para brincar com as nossas crianças se a gente não brinca na nossa vida? Porque assim como andar de bicicleta, que é um clichê, mas é verdade, a gente esquece de algumas coisas, porque a gente tem que relembrar diariamente. Então, nas nossas relações entre adultos, a gente tem que brincar também, porque brincar significa união, criar laços. Quando você brinca com alguém, você se abre ao outro, à diferença, e é assim que as crianças fazem, não é? Quando a gente observa crianças brincando, seja num parque, seja numa sala de aula, tem umas que chegam devagarzinho, outras que não sabem se convidar a brincar, umas que não convidam as outras. Não é assim que acontece nas relações entre as crianças dentro de uma escola ou de um outro espaço? É muito curioso, muitas vezes, a gente tomar um tempo nosso, seja como pai, mãe, educador, ou simples cidadão na rua, de parar e olhar as crianças brincando, porque a gente tem muito a aprender com elas. E a forma como elas se relacionam através do brincar é muito bonita, porque elas são abertas às diferenças. Outro dia, uma amiga minha, que talvez até venha aqui também no Centro de Formação, que é a Renata Meireles, que é uma moça que foi estudar as brincadeiras da Amazônia. Ela levou um vídeo de umas crianças que estavam brincando com areia e potinho. E a grande brincadeira, durante horas, era enfiar a areia dentro de uma garrafa PET. E uma criança ficou horas nessa atividade, porque é um buraco muito pequenininho e ele estava tentando de um jeito que não estava sendo tão eficiente. Ele botava uma boca muito maior, que era do pote, então metade da areia caía para fora, só um pouquinho entrava na garrafa PET. Ele passou horas nessa brincadeira, até que depois, qual era a graça? Derrubar toda a areia e repetir, porque é assim que as crianças fazem. E aí veio um outro amigo e trouxe um objeto que ele nunca tinha reparado que tinha no quintal daquela escola, que era um objeto mais pontiagudo, que a areia caía certinho. Então eles foram se ajudando e assim ele podia encher aquela garrafa com mais rapidez e derrubar a areia mais vezes. E aí eles foram explicando para outros amigos como que essa brincadeira poderia acontecer de outros jeitos. Então um ajudou o outro.
E aqui eu trago uma foto das crianças para a gente lembrar como elas são enérgicas, como uma amiga falou muito bem, a energia vital que elas têm para a brincadeira e para a aprendizagem e para se vincular a outros, e que a gente deve lembrar disso diariamente. E aí, depois dessa introdução sobre o que é escola, o que é infância, o que é brincar, eu trago essa foto de como é a infância nos dias de hoje. A meu ver, aí vocês podem até discordar de mim, dizer não é tão assim, que eu também concordo, mas vocês não acham que a infância nos dias de hoje é muito contraditória? A gente vê meninas de salto alto com um ursinho na mão. É uma infância precoce, a gente poderia dizer, porque cada vez mais as crianças estão sendo convidadas a pular essa fase ou essa etapa de aprendizagem que é a infância, para entrar no mundo adulto sem estar preparada para isso. Essa é uma foto da filha daquela celebridade que é o Tom Cruise. É uma menina que está em todas as capas de revistas e jornais, todos os blogs na internet. Ela tem um blog, inclusive. É uma menina que eu acho que tem 6 anos e a forma como ela é exposta socialmente é uma loucura. Porque não só muitas das mães desejariam ter uma filha tão fofa, tão bem vestida como ela, como outras crianças. Então a gente tem que pensar qual o impacto dessa imagem, dessa criança, não só na nossa vida enquanto pai, mãe, educador, como das outras crianças. E esse é mais um retrato da infância, como ela tem sido representada nos dias de hoje. Quer dizer, uma criança que pode andar de salto alto, mas mama na mamadeira ainda, não pode se caminhar pelo mundo sozinha, porque a gente não pode esquecer que a criança é aquilo que a gente na psicologia chama de heterônoma, que significa aqueles que ainda não têm autonomia para se relacionar e lidar com os desafios do mundo adulto sem a condução e sem a ajuda ou a mão de alguém até determinada idade. Por isso que criança, vocês observam muitas vezes crianças entrando em elevadores ou muito pequenininhas andando pela rua sozinha, indo num bar pedindo um refrigerante ou um pão. Não. Por quê? Porque ela precisa da ajuda do adulto para aprender tudo, né? Não só a construção da linguagem, como a construção das relações, como para saber os perigos, as possibilidades. Então, uma menina que é representada dessa forma, como uma mini adulta, é uma contradição, porque ela está fisicamente, né? É um retrato de um adulto, mas no corpinho de uma criança. Pode passar. E aí eu volto para o conceito de infância, para a gente pensar que a infância, como a gente discutiu antes aqui, é um tempo, é uma fase, é uma época da vida, mas ele é um conceito. Quando eu digo um conceito é porque é uma denominação que é construída sócio-historicamente. O que eu quero dizer com isso? Que cada época e cada cultura vão proferir um discurso, falar coisas sobre uma infância que vai ajudar a construir a infância daquela época. Então, na época da Revolução Industrial, as crianças eram vistas como trabalhadores em potencial. Então, todo um discurso foi criado para mostrar que as crianças eram capazes de determinadas coisas. Quando a educação formal surgiu com força, as crianças foram enxergadas e todo o discurso que vinha em cima do que era ser criança e de como deveria acontecer a fase da infância dizia respeito a uma criança que precisava ser cuidada e olhada. E aqui eu trago a descrição do conceito de infância apoiada num autor que eu adoro, que se chama Neil Postman, que escreveu um livro que se chama O Desaparecimento da Infância. Ele vai dizer que a infância como a gente conhece hoje, o conceito dela, foi construído quando a prensa tipográfica, que é a máquina que imprime as palavras nos papéis, surgiu. Por que ele diz isso? Porque com o surgimento da prensa tipográfica, as palavras começaram a ser impressas em livros, em revistas, e aí a criança, para acessar informações e segredos do mundo adulto, precisaria o quê? Ser alfabetizada formalmente, aprender a ler e a escrever. Então tinha algo marcado e delimitado que separava o mundo adulto do mundo da criança,
que era a leitura e a escrita. E aí ele vai dizer, nos dias de hoje, o que acontece com o advento das mídias eletrônicas? A infância, nesse modelo que ele categorizou desse jeito, está desaparecendo, porque para a criança acessar informações, segredos, histórias que antigamente ficavam restritos só no adulto, basta ela ligar um botão, seja da televisão, da internet, porque a criança acessa o mundo, muitas vezes com muito mais facilidade do que um adulto que nasceu na geração anterior. A gente acha as nossas crianças super sabidas e espertas porque eles navegam pela internet, eles entram num site que a gente não conhece, eles sabem mudar o canal, ligar o DVD, às vezes a gente leva horas, ou no celular eles jogam aqueles joguinhos com muito mais habilidade e facilidade do que um adulto, mas eles ainda são crianças. Por mais que eles tenham nascido nessa geração digital, eles ainda precisam brincar, se relacionar concretamente com o mundo, aprender, precisam de limites e de modelos. Mas a infância contemporânea está cada vez mais precoce de fato. E isso em função do surgimento de todas essas mídias que conversam com as crianças diariamente. Pode passar. Aí aqui é só a referência do Postman que eu falei do livro Desaparecimento da Infância. Pode passar. É que eu achei que estava nessa. Obrigada. Mais um retrato da Suri e da mãe. Aí elas estão muito parecidas, né? As duas. Como em todos os espaços que a gente transita, né? Tem um professor que eu adoro de psicologia, que é o Yves Delataille, que vocês devem conhecer, que é um grande teórico do desenvolvimento, que ele fala assim: peguem a Barbie, ninguém é mãe da Barbie. E ele tem razão, né? É uma boneca que não tem mãe. É diferente das bonecas que as meninas brincavam antigamente, que era para exercitar a maternagem, a gente tinha os bebês que as meninas aprendiam a acolher, a segurar no colo, a trocar a fralda. Elas reproduziam os comportamentos da mãe brincando com essas bonecas. Com a Barbie, do que elas brincam? De moda. De moda, de namorar, de ser mulher, de trabalhar. E são comportamentos muito diferentes daqueles de antigamente. Oi, alguém falando? De ser magrinha, bonita e bem vestida. É bem isso que elas brincam mesmo. E depois a gente vai entrar, né, no que as crianças aprendem através da brincadeira. E aí eu volto a essa sua fala que foi muito importante. Então aqui é mais um retrato dessa infância, que cada vez mais o mundo adulto está se misturando no infantil. E a gente não vê só as crianças sendo retratadas ou andando nas ruas de uma forma muito adulta, mas cada vez mais a gente vê as mulheres também andando infantilizadas, né? Com mochilas de personagens ou com um chaveirinho no celular que seja da Hello Kitty, porque isso remete à nossa infância. Então, cada vez mais, inclusive através dos objetos de consumo, esses mundos estão mais próximos. O adulto está se aproximando da criança e a criança do adulto. Se a gente pensar nos filmes de hoje em dia, que outro autor que eu gosto muito fala nesse retrato dos filmes, o Toy Story, o Shrek, só a criança gosta? Não, Harry Potter, a série do Crepúsculo, todos nós gostamos. Então, cada vez mais, inclusive a produção cultural está sendo feita sem distinguir as idades. Eles servem tanto para adultos quanto para crianças. Pode passar. E aqui eu trouxe uma fala que talvez seja um pouco distante da realidade de vocês, mas é até para cutucar vocês para lerem esse autor que eu adoro, que é um cineasta, Pasolini. E ele tem um livro que se chama Jovens Infelizes, que ele vai falar dessa distância entre a cultura infantil e a cultura adulta. Aqui eu vou ler um trecho de um texto dele, em que o Pasolini, que é esse cineasta, estava dialogando com uma criança que era o Genariello. Ele vai dizer assim: o âmbito da linguagem das coisas, nos diz Pasolini, se dirigindo ao jovem Genariello, é um verdadeiro abismo que nos separa, ou seja, um dos mais profundos saltos de geração que a história possa recordar.
Aquilo que as coisas com a sua linguagem me ensinaram é absolutamente diferente daquilo que as coisas com a sua linguagem ensinaram a você. Não mudou, porém, a linguagem das coisas, caro Genariela. São as próprias coisas que mudaram, e mudaram de maneira radical. O que vocês entenderam desse trecho que eu trouxe? Pode falar. O que aconteceu? Qual foi a mudança que aconteceu na relação entre adultos e crianças hoje em dia? O que é diferente da nossa relação com os nossos alunos e os nossos filhos do que algumas gerações atrás, vocês acham? A divisão de quem é adulto e quem é criança diminuiu. É verdade. Voltando naquilo que você falou, a criança não tinha direito de fala, a criança hoje tem direito. Outra mudança que a colega trouxe, que a criança tem muito direito de fala como não tinha antigamente. É verdade. A questão da liberdade, né? A liberdade. A gente tem muita liberdade, que não tinha antigamente. Até crianças pequenas têm muita liberdade hoje em dia. Os limites são mais próximos, as crianças têm mais limites, sem dúvida. Agora tem uma coisa que eu fico pensando, né? Se a gente der uns passinhos para trás e lembrar das histórias ou assistir alguns filmes, muito do que a criança aprendia vinha através do diálogo com o adulto, porque era uma tradição oral. Se a gente for até em algumas aldeias, algumas tribos, algumas comunidades em que a televisão não chegou com tanta força, a aprendizagem ainda acontece desse jeito. Dentro da sala de aula é diferente? Não, a gente ainda reproduz esse modelo mais antigo, de passar o conteúdo ou conhecimento pela oralidade, pelas nossas conversas com as crianças. Só que as crianças fora da sala de aula vivem esse tipo de aprendizagem? Como é que acontece quando elas estão fora da sala? O que mudou? Elas ainda conversam muito com outros adultos ou com outras crianças, trocam experiências, elas assistem televisão, o que mais? Videogame. Sobressair na sociedade, agora tem uma posição assim de trabalhar, você ser a mantenedora da casa, tem que ser uma ela não tem mais para cuidar e educar. Elas têm que usar fazeres e com isso ela vai fazer com que as crianças, vai assistir televisão, vai ligar o computador, vai jogar videogame, se afasta. Sem dúvida, então teve um distanciamento, principalmente entre pais e filhos, por conta da sociedade de consumo, que a colega falou. Até porque as mulheres saíram de casa para trabalhar, não só porque a gente também tem voz e a gente também pode manter a nossa casa junto com os nossos maridos, mas também porque a gente quer cada vez mais ter mais dinheiro para poder ingressar numa sociedade de consumo e proporcionar às nossas crianças e a nós mesmos mais coisas, não é? Então está tudo ligado. E com essa saída da mulher para o mercado de trabalho, e os homens também trabalhando mais, chegando em casa mais tarde, a gente tem um distanciamento muito grande com a relação das nossas crianças, sim. E elas, entre elas, cada vez mais, pela relação que elas têm com as mídias. Muitas vezes as crianças estão até em grupo, né, jogando um jogo na internet ou assistindo televisão, mas a relação que se dá entre elas é muito diferente. Então alguma coisa mudou, como o Pasolini falou. E não foram as coisas, a relação com as coisas só que mudaram, como ele diz, as próprias coisas mudaram. Antigamente não tinha televisão, não tinha internet. Se a gente pensar, outro dia eu estava criando o meu perfil no Facebook, que é uma rede social tipo Orkut, e eu pensei, falei, nossa, o que é isso, né? Porque como eu sou do Rio, tiveram algumas relações que ficaram perdidas, porque eu já estou há 6 anos aqui, e aí eu nunca tinha entrado numa rede social.
eu coloquei lá o meu nome e o próprio computador vai fazendo todas as relações de pessoas que podem ter a ver com você ou já ter passado pela sua vida. Então eu achei amigas minhas, porque eu entrei na comunidade da escola que eu estudei, que já estão com filhos grandes, que já casaram, descasaram, já estão de cabelo branco, já mudaram. E eu quase não reconheci, elas logo me chamaram, Laís, que saudade! E é tão engraçado, porque é uma nova forma de se relacionar, que pra gente ainda é assustador, né? Eu nem sou de uma geração tão distante, né? Se a gente pensar nas avós se relacionando com as crianças hoje em dia, imagina o susto que elas nos levam. Se eu levei esse susto, falei, gente, o que a internet não proporciona? É de fato o mundo ao nosso alcance. Se a gente coloca uma palavra no Google que a gente não poderia conhecer o significado, se a gente não fosse numa biblioteca, não pesquisasse numa enciclopédia. Quem não usou isso? Muito! Né? As revistas super interessantes que a gente aprendia as coisas. Hoje a criança vai na Wikipedia, coloca lá o nome de alguma coisa. Nas faculdades dos centros e dos países mais desenvolvidos, é uma loucura, porque eu estava conversando com uma professora de pós-graduação de uma faculdade, até daqui do centro de São Paulo, mas uma faculdade paga, e as pessoas também têm mais acesso aos bens. Ela falou, é uma loucura, porque outro dia eu estava em sala de aula, falei, qual é o nome daquela autora? Ela escreveu o livro e tal, aí um aluno levantou a mão e falou, é Sônia não sei o quê, porque eu acabei de entrar no Google, ela não só escreveu esse livro, como vários outros, aí a professora falou, bom, o que eu estou fazendo aqui? Porque isso reverte toda a lógica da aprendizagem. E as crianças hoje, é lógico que elas não vão entrar no Google dentro da sala de aula, mas elas de alguma forma têm acesso a informações fora da sala de aula e que não precisam da relação com o professor, que muitas vezes elas ficam mais inquietas, é difícil da gente prender a atenção contando uma história ou fazendo uma atividade. E é isso que esse texto traz, que não foi só a relação que mudou, mas sim as coisas que mudaram. Pode passar. Mas apesar de muita coisa ter mudado, as etapas do desenvolvimento infantil não mudaram. Né? Aqui eu nem vou falar tanto porque vocês sabem tanto ou mais do que eu sobre as etapas. Tem vários autores que escreveram sobre isso. Eu me apoiei aqui no Piaget, que todos vocês conhecem, que é o teórico do desenvolvimento construtivista, que vai dizer que até os 12 anos, a maioria das crianças ainda não adquiriu o senso crítico e a autonomia para se relacionar com algumas coisas sem a relação com o adulto. O que ele diz com isso? Que a criança, principalmente aquela que a maioria de nós trabalha no dia a dia, que é da educação infantil, ela precisa da relação concreta com os objetos para aprender. Então, quando uma criança pega uma bola e joga ali, e a ação dela faz um barulho, ela repete essa ação mais ou menos quantas vezes? Milhões, né? Eu brinco que quem não tem a capacidade de tolerar a repetição não pode trabalhar com criança pequena. Quantas vezes a gente tem que contar o final da história da Chapeuzinho Vermelho? E ela sabe que o lobo vai comer a vovó, mas ela escuta milhões de vezes porque ela está aprendendo na relação concreta. Então, a primeira vez que ela jogou a bola, ela não sabe que jogar a bola ali pode fazer um barulho. Ela ainda não entendeu que a ação dela tem um impacto no mundo. Por isso que ela repete milhões de vezes. Ela está numa fase de formação de hábito de aprendizagem. Na questão da alimentação, por exemplo, que é muito importante. Uma criança que só é apresentada ao sabor doce, como tem acontecido muito hoje em dia, principalmente nas nossas casas, isso é um puxão de orelha para todo mundo. Elas vão colocar na boca, né, alguma coisa azeda e amarga, o que elas vão fazer? Cuspir. Porque ela ainda não tem a linguagem, né, totalmente formada para dizer eu não gostei, foi estranho, por que é diferente, por que está doce, então ela vai cuspir. E a gente que está com a vida cheia de coisas, né, trabalhando fora, como a amiga falou, a gente vai falar, ai, mais fácil, né, dar um docinho que ela adora. Só que o que isso causa? A gente está criando células gordinhas nas nossas crianças.
células que só reconhecem o sabor doce e só vão gostar daquilo. Só que a gente tem que ter o trabalho de apresentar, ampliar esse leque, não só de alimentos, como de 1000 outras coisas, de histórias, de brincadeiras, para que as crianças não fiquem com o universo restrito na relação com a gente. Que ela liga a internet, ela vai ver um monte de coisa virtualmente, mas a relação concreta ainda é imprescindível para a criança. Ela precisa tocar, cheirar, morder, experimentar, cair, levantar, ralar o joelho. Então isso tem desaparecido e não pode desaparecer. Eu brinco que todo mundo que trabalha ou se relaciona com a criança respeita as etapas do desenvolvimento, não respeita? Se a gente leva a nossa criança no pediatra, ele vai indicar uma comida sólida antes da pastosa? Não. Por quê? Porque a criança ainda não está pronta. Por que a criança só vai aprender a ler e a escrever a partir dos 6 anos? Porque alguém que era dono de uma escola inventou que era a idade interessante? Não. Porque a partir dessa idade a criança começa a conseguir entender a lateralidade, que uma escrita, principalmente da língua portuguesa, acontece da esquerda para a direita, que o que a gente escreve, outra pessoa pode ler, e isso socializa o conhecimento, ela adquire a psicomotricidade fina para segurar um lápis, a verticalidade para conseguir se concentrar e olhar um papel. Então a criança não aprende a ler e escrever a partir dos 6 anos porque alguém achou que inventou essa idade. Não, porque ela construiu um monte de conhecimentos até chegar nessa idade que vão permitir a ela conseguir aprender a ler e escrever. E assim acontece com tudo. A criança engatinha antes de andar. Tem umas que andam sem engatinhar, porque o ser humano, graças a Deus, quebra as regras. Mas até os especialistas dizem que não é tão bom assim, que as crianças têm que passar por essas fases, que uma criança também que não engatinha, depois vai ter algumas coisas motoras, não complicações, mas que era importante ela ter passado por essa fase. Agora, será que o mercado, como a gente falou lá atrás, no início da nossa manhã, que é aquele que está convidando as crianças para entrar precocemente no mundo de consumo, respeita as fases do desenvolvimento? Pode passar. Vamos ver. Aqui eu trouxe o vídeo, que foi o primeiro vídeo que as crianças foram filmadas de frente assistindo televisão, para a gente observar a fisionomia e a relação que elas estabelecem com essas mídias. Pode passar, só clicar em cima. É igualzinho uma roda de leitura, não é? Ou uma chamadinha. Não é parecido na nossa sala de aula? Vocês acharam? Igualzinho. O João com a Maria do lado, a gente tentando perguntar como foi o fim de semana. Vocês acham que foi parecido? Não, né? O que é diferente? Elas não têm expressão. Quer dizer, elas têm uma expressão, mas é uma expressão diferente daquelas que a gente vê quando a gente está contando uma história ou fazendo uma rodinha de chamada. É uma expressão mais apática, né? Parece que elas estão vidradas. Eu brinco que é uma competição desleal com a gente, a televisão.
Porque se a gente conseguisse ter esse poder de sedução, de hipnose com a nossa turma, no período de adaptação, o ano fluiria de uma forma muito diferente. Então é isso que a televisão faz com as nossas crianças. Não estou dizendo aqui que é proibido assistir televisão. Até os 2 anos deveria ser. A Associação Médica Britânica, Americana, todas as pesquisas mostram que só faz mal a criança assistir televisão antes dos 2 anos. Depois dos 2, a gente tem que dar os limites como a gente dá em tudo na vida, não é? Agora sim, não estou também dizendo para todo mundo não querer ter televisão, não assistir, é só para lembrar que se as crianças só assistirem televisão, toda aquela energia que a gente viu na primeira foto, as meninas no balanço, vai para outro lugar, né? Então, porque elas continuam tendo energia, a gente tem que pensar na relação que a criança estabelece, não só com a televisão, mas com as diferentes mídias, seja o videogame, seja a internet, pode passar. E aí a gente chega num dado que para mim é muito triste, de que a criança brasileira é aquela que mais assiste televisão no mundo. Ela passa em média 5 horas do dia dela em frente às telas.